Bem, e agora convidamos a falar o gerente de varejo e consultor de negócios da Nielsen, senhor Olegário Cruz de Araújo. Vamos receber mais uma vez com uma salva de palmas. Obrigado. Bom dia. Satisfação estar aqui. Agradeço ao Nilson e ao Ronaldo pela oportunidade. Boa oportunidade de rever amigos também. A gente tem raras oportunidades de rever os amigos, e aqui está uma delas. Quero agradecer a este momento também. Vamos falar um pouco das oportunidades do canal. Então, nós estamos trabalhando aqui com 3 pontos. Quais são essas forças que estão transformando o consumo? O desempenho do canal Farma, alguns desafios, claro, e reflexões finais. Nossa abordagem aqui passa pela parte de higiene e beleza e não pela parte de medicamentos. Então, todas as reflexões aqui vão nesta direção. Temos 3 forças fundamentais que transformam o consumo. O bônus demográfico. Dizem que o ano dourado que nós vamos viver é 2022, porque nós vamos ter a maior parte da população na idade ativa, ou seja, em condições de produzir. Isso, a famosa pirâmide já não existe mais, e isso muda bastante a sociedade brasileira. Nós temos aí também toda a questão da ascensão social que nós estamos vivendo. Temos abordado isto constantemente. E, por fim, nada novo, mas aumentando de intensidade, o papel da mulher aí na sociedade, no mercado de trabalho. O bônus demográfico, ele diz para nós o seguinte, que hoje nós já temos aí 57% da população em condições aí de produzir. Alguns chamam da janela de oportunidade que nós temos. Isso significa que o Brasil continuará crescendo com mais pessoas no mercado de trabalho, gerando renda, o que é extremamente importante. Do ponto de vista ainda também dessa dinâmica da sociedade, nós temos uma população muito mais urbana, que vai continuar crescendo. Essa população urbana tem demandas diferentes, porque nada novo, como nós falamos em população urbana, em 1960 era 67%, nós estamos em 88%. Só que em 88 nós sabemos o caos que está generalizado em todas as cidades. O desafio dessa vida moderna que nós enfrentamos aí no dia a dia. E, por outro lado, claramente, nós podemos constatar um crescimento das cidades de porte médio, o que muda bastante. Há um processo de desconcentração do consumo, da própria economia. Aqui vocês vão ter uma ideia, como nós estávamos lá em 1970, onde, por exemplo, o número de cidades entre 100 e 500 mil habitantes era bem reduzido. Em 2010, esse cenário mudando bastante. Isso muda a expectativa, saindo desse famoso eixo Rio-São Paulo, né, inclusive Belo Horizonte, enfim, e indo para outras regiões. O que muda todo o consumo, muda a expectativa do que as pessoas esperam no consumo brasileiro. A presença e o maior papel da mulher na sociedade, com novas necessidades. Novas necessidades, no nosso caso, passa por praticidade, passa por conveniência. Ela tem menos tempo. Com essa maior presença no mercado de trabalho e renda, embora ainda abaixo da renda do homem, a renda da mulher aumenta continuamente e vai continuar aumentando. Então, isso altera fundamentalmente a interação, seja dentro dos lares, seja também no momento de compra no ponto de venda. Então, um grande impacto aí no consumo. Diante deste cenário de mudança, nós identificamos 4 vetores que mudam essencialmente aí o consumo. Primeiro, praticidade. Isso está ligado ao produto, essa necessidade dessa vida muito mais urbana, que altera muito o que nós precisamos no dia a dia. Quem tem tempo de trabalhar o dia inteiro, fazer tudo e chegar em casa ainda preparar coisas. Então, essa nova necessidade aí, que se reforça a cada ano, é importante. O fazer bem, que afinal de contas, se eu vou viver mais, eu quero viver com qualidade. Fundamental. Então, eu estou muito preocupado com a saúde e com o meu entorno. Então, esta é uma preocupação da sociedade. A sofisticação, só vamos tomar cuidado com a palavra sofisticação, porque sofisticação para alguns pode ser um produto extremamente sofisticado,
mas ainda, infelizmente, uma boa parcela dos brasileiros, dos lares brasileiros, ter mais de uma escova de dente em casa é sofisticar. Ter a oportunidade da mulher comprar absorvente higiênico, para muitos lares, ainda é uma sofisticação. Não é a realidade de quem está aqui nesse auditório, mas é uma dura realidade brasileira. Então, nós temos aí níveis diferentes, em vez de qualificação, de sofisticação, poderíamos chamar de qualificação do consumo. E a indulgência, afinal de contas, ninguém é de ferro, essa vida está dura demais, eu preciso me recompensar de alguma forma. Pode ser no chocolate, mas também pode ser naquele shampoo importado, naquele produto especial que eu quero usar para sair com o namorado ou a namorada no final de semana. É essencial. Então, eu quero me premiar. Então, esses 4 vetores, do ponto de vista do consumo, são assim, essenciais para que na gestão do negócio estejamos atentos. E o desempenho do Canal Farma? Quando nós olhamos para o Canal Farma, nada novo, você já sabe, o Brasil é o 3º país aí de maior consumo na parte de produtos de higiene e beleza, e tem fatores econômicos que contribuem para isto, como, por exemplo, a melhoria da renda média, que é um ponto que altera bastante, que é um dado do IBGE das principais capitais. Fatores demográficos, estamos vivendo mais. E se nós vamos viver mais, eu vou cuidar mais de mim. É curioso, eu tive a oportunidade de viajar agora, conversando com uma pessoa que estava na viagem, e ele está fazendo um trabalho, com 25 anos, ele já está fazendo um trabalho preventivo de envelhecimento, e mudando todo o hábito alimentar. Então, isso chama atenção quando a gente olha para o que está causando isso, que impacto que isso está trazendo na sociedade. E também, não menos importante, são os fatores culturais. Afinal de contas, nós estamos falando de um país tropical, com uma grande extensão litorânea, e todo mundo extremamente vaidoso, o que beneficia também a indústria. No cenário deste, quando nós colocamos o ano aí de 1994, nós podemos ver aqui as categorias que a Nielsen audita no varejo. A linha verde são todas as categorias, incluindo as categorias de alimentos, bebidas, alimentos, etc. E na linha roxa nós vamos ver os produtos de higiene e beleza. Olha a diferença do Brasil, como ele cresce nas categorias de higiene e beleza. Ainda tem muito para crescer, mas este é o cenário que nós temos. Então, essa oportunidade desse maior crescimento, um crescimento de 55% acima da média quando a gente olha para as categorias. Neste cenário, quando a gente olha para as drogarias, nós temos hoje no Brasil cerca de 304 drogarias para cada 1 milhão de habitantes. Este é o nosso número. Nós estamos falando num total de quase 60 mil, sendo que 54 mil são independentes e cerca de 5 mil pertencentes às cadeias, um conceito que a Nielsen trabalha. Estamos falando de 6 lojas ou mais. Só que a participação de mercado praticamente idêntica, né, quando nós olhamos os dois números. As independentes representando 50%, 50,5%, e as cadeias 49,5%. Aqui foi o aumento absoluto de número de lojas, um crescimento importante aí das cadeias. E quando nós comparamos, indo para um ambiente um pouco mais amplo de higiene e beleza, mas analisando em conjunto o supermercado, se a média de crescimento de produtos de higiene e beleza no Brasil foi de 100%, quando nós olhamos para a farma e perfumaria, um crescimento de 18%. Não que o setor dos supermercados não cresceu com higiene e beleza, mas o shopper, o consumidor, está muito mais atento e muito mais interessado em comprar produtos de higiene e beleza na drogaria. Este é o fato. Então, ele vai buscar muito mais esses produtos nas drogarias. Então, se o autosserviço, que em termos de higiene e beleza tem uma maior participação nas vendas totais, de 54%, ele cresceu 7,5%, farma crescendo 9,1% e perfumaria teve um crescimento maior, embora represente menos, de 12%, com algumas categorias aí mais especializadas. Então, este shopper busca a conveniência, busca o conforto dentro do canal.
e categorias que ele não vai encontrar em outros produtos. Quando nós analisamos só dentro do canal Farma, este crescimento, se é 100% no Brasil no Farma, 72% da contribuição para o crescimento vai estar justamente nas cadeias. Ou seja, o Brasil cresce hoje em termos de drogarias por meio das cadeias. E tem um dado importante, nós visitamos regularmente, a cada 15 dias, os domicílios brasileiros. Aproximadamente, isso representa 40 milhões de domicílios. O que nós observamos é que tem mais pessoas comprando produtos de higiene e beleza dentro das drogarias. Elas visitam para medicamento, mas é diferente, aqui nós estamos falando de higiene e beleza. Elas aumentam a presença delas. E também aumentam gastando mais e aumentando a recompra. Então, esse é um dado muito importante. Quer dizer, o shopper está optando por comprar produtos de higiene e beleza na drogaria em detrimento de comprar nos supermercados. E isso gera, claro, para todos os lados, uma concorrência multicanal. Ou seja, nós estamos falando de um shopper que frequenta, até para a mesma categoria, diferentes canais de compra. Então, ele vai comprar, claro, nos supermercados, a maioria, quase todos, compra no porta a porta, compra na farmácia, na perfumaria e também no chamado atacarejo. Essa aqui é o percentual de quantos lares compram em cada um. Né? No porta a porta, de cada 100 lares, 63 compram no porta a porta. Nas drogarias, de cada 100, 60. Na perfumaria, 43. E no atacarejo, de cada 100 lares, 21 compraram alguma categoria de higiene e beleza. Isso gera ao aumento de lares comprando produtos em todos os canais. E aqui comprando por categorias de higiene e beleza. Então, esse é um mundo multicanal, múltiplas opções, e cada um gerando uma experiência de compra diferente que o consumidor está atento a eles. Quando nós comparamos com o supermercado, e aqui olhando item a item, 58% dos itens comuns, ou seja, nós pegamos os códigos de barras dos dois canais, comparamos os preços. Quando nós fizemos isto, na média Brasil, 58% dos itens em comum tinham o menor preço na drogaria. Isso não é amostral, isso são dados, são fatos. A drogaria competitiva em relação aos supermercados. E um detalhe importante que diferencia bastante o canal é que 55% dos itens exclusivos, quer dizer, tem uma parcela de itens que só se encontra nas drogarias. Esse é um bom motivo para o shopper ir na drogaria. Tem um diferencial competitivo extremamente relevante. E eles são de posicionamento premium, são produtos de alto valor agregado, que geram um diferencial para o canal extremamente importante. Mas esse consumidor, ele também vai lá no atacarejo. Nós fizemos um grande estudo envolvendo origem, envolvendo o consumidor dentro da loja, estudo de domicílio, mais essas informações em meio eletrônico. E a conclusão desse estudo mostra o seguinte: de tudo que o famoso atacarejo vende, em higiene e beleza, 73% é para o consumidor final. 73%. Ele vai lá comprar o que é básico em higiene e beleza, ele está optando por esse canal. São 21% dos lares, aumenta o número de lojas, que é um concorrente nas categorias de higiene e beleza. Isso muda de categoria a categoria, mas este é o principal número. Então, quando nós olhamos para os diferentes canais, e é uma concorrência multicanal com diferentes experiências de compra, fica muito claro, o verdinho é o que o consumidor considera mais relevante no canal. Então, no hipermercado, ele tem não necessariamente uma profundidade, mas ele tem uma maior amplitude em termos de categorias. Quando ele olha para o supermercado de porte médio e pequeno, a conveniência se destaca, o sortimento nem tanto. Quando ele observa as drogarias, a conveniência e o sortimento são dois pontos fortes. Ele olha claramente para o canal com essas duas características. Conveniência é a palavra-chave para ele e um sortimento diferenciado. E o cash and carry, o atacarejo, como preço. Ele vai lá para economizar. Desafios do canal. Bom, primeiro, o Brasil ele ocupa aí a 53ª posição em termos de competitividade. Mas quando nós olhamos para aspectos críticos do negócio, nós estamos aí na
posição número 115 no sistema educacional. Nós estamos lá, 53º, em termos de sistema educacional, e nós temos muito para caminhar. E esse é um desafio, porque esse é um diferencial da drogaria, o atendimento. Então, este é um ponto crítico aí para a gente discutir, sem abordar aqui as questões de infraestrutura que nós enfrentamos. E outro ponto crítico para nós é como definir um posicionamento. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de estar visitando algumas lojas nos Estados Unidos. Isso aqui, o que lembram vocês, hein? Lembra um supermercado? Uma seção de vinhos, uma exposição diferenciada. Aqui nós temos carrinhos e cestas, não são pequenos, são grandes. E aqui nós temos frutas cortadas, pronta para consumo. A princípio parece um supermercado, mas não é. Essa é a famosa flagship, ou a loja modelo da Walgreens em Chicago, que ela definiu lá a loja como um ponto de conveniência. E tive a oportunidade de conversar com o gerente da loja, e ele falava o seguinte: quem está de um lado da rua não atravessa por outro. Então tem gente que passa aqui e quer essa conveniência que eu ofereço. O café, a fruta, faz um lanche na loja, come sushi, o que você quiser. E uma seção de vinho que impressiona. Você pode comprar dentro da loja. O primeiro piso é dedicado para alimentos e bebidas, muito pronto para consumo. O segundo piso dedicado mais para higiene e beleza, inclusive com manicure dentro da loja. Então, quais são as fortalezas do canal? Conveniência é indiscutivelmente uma grande fortaleza. O atendimento, os serviços, um sortimento premium e, nos itens mais gerais, um preço competitivo. Então, esse serviço personalizado, que foge do padrão supermercado, que é impessoal, que caracteriza o setor do supermercado, no caso das drogarias, tem esse diferencial. Itens competitivos e itens exclusivos. Então, nós estamos falando de um canal que, quando nós olhamos para categorias mais relevantes, como protetor solar, creme para pele, tem um maior crescimento de valor e as drogarias têm uma maior participação. E nos produtos mais básicos, claro, uma maior atuação do supermercado. Esse é o ponto de destaque, que estão nos itens de maior valor agregado. Então, esse é o desafio para poder trabalhar no setor, ou seja, continuar se diferenciando no sortimento com itens de maior valor agregado. E oferecer o básico naquilo que possa, não para competir em preço, porque não dá para oferecer serviço e oferecer o menor preço. Essa equação não fecha. Então, é fundamental ficar de olho a isso. E um ponto crítico que já foi abordado, nós estamos trabalhando também, é um problema do varejo como um todo, a questão do estoque adequado. Afinal de contas, o estoque acima tem custo de capital de giro e abaixo tem perda do cliente. E quando a gente fala no cliente, no shopper, neste consumidor, quando ele não encontra a marca desejada, 30% afirmam que compra o produto em outro local. Isso é extremamente dramático quando a gente olha para as categorias de higiene e beleza. O maior índice é higiene e beleza, onde as pessoas têm uma maior fidelidade à marca, comparando com alimentos. E dentro de higiene e beleza, é claro que isso vai alterar quando nós olhamos para algumas categorias, como se for creme dental, esse índice é menor, e se a gente vai para categorias de maior valor agregado, esse índice de fidelidade é maior. Então, este é um ponto extremamente crítico aí, na gestão do negócio. E uma estratégia, quando nós analisamos os preços competitivos, que chama a atenção, se nós olharmos lá para os 62,7, que são os itens que têm um preço. Quando a gente pega o preço médio da categoria, nós definimos 3 grandes faixas de preço. Se está até 90, a gente chama de preço baixo. E 90 de 110 no médio. E 110 acima da média da categoria é um produto de posicionamento mais premium. Quando nós comparamos esse posicionamento com os supermercados, em 62% dos itens de preço baixo, a drogaria é mais competitiva. Quando nós olhamos para os preços de posicionamento médio, ela é competitiva em 60% desses itens. E nos de preço alto, 50%. Ou seja, nós estamos falando de uma estratégia que atrai naquilo que é básico, que gera conveniência, mas oferece para o shopper a opção de comprar produtos mais sofisticados, e aonde trabalha essa questão muito relevante para qualquer negócio, que é não só ter um mix de produto, mas também ter um mix de margem.
que faça o negócio ser sustentável ao longo tempo também, senão não adianta, precisa ser competitivo nessas questões. Muito bem, desafios e oportunidades que nós estamos vendo, essas mudanças demográficas, somadas ao papel da mulher na força aí de trabalho e ascensão social, vão continuar agindo e transformando aí tanto o consumo quanto o varejo. Ou seja, tem que oferecer conveniência, esse é um ponto forte do canal, tem que trabalhar um sortimento diferenciado, que faz parte do negócio. Importante, o consumidor final percebe as drogarias desta forma. Isso é que é importante, é a percepção dele. É assim que ele vê. Esses 4 vetores essenciais, como é que vocês estão comunicando e oferecendo? Praticidade ou conveniência, a questão do fazer bem, a sofisticação, como é que está demonstrando isso para o cliente, e a indulgência, porque ninguém é de ferro, afinal de contas. Múltiplas opções, multicanais, consumidores diferentes, experiências diferentes, buscas diferentes. Como se diferenciar nessa multidão? Como chamar a atenção do consumidor final nessa grande batalha? Então, o desafio passa por uma definição clara do posicionamento, o que eu quero ser para quem? Entender que atributos esse shopper está valorizando na loja, na sua bandeira, na sua marca, no canal, para saber o que eu ofereço para quem. Porque dá para se diferenciar. E quando eu digo o que eu quero ser para quem, não é em relação à própria outra drogaria, é em relação ao atacarejo, em relação aos supermercados, em relação aí a um futuro, a vendas que tendem a crescer também pela internet. Eu preciso ter um posicionamento. Preciso ter claro assim, por que eu vou naquela loja? O que me faz eu sair do lugar e não optar pelo canal A, B, C ou D e optar pelo canal drogarias? Eu preciso ter isso muito claro. Bom, a economia tende, todos sabem, a ter um processo de desaceleração aí ao longo dos próximos anos. Aumentar a produtividade, fundamental. Seja gestão de estoques, seja todo o processo aí dentro da cadeia, tem que ter melhor produtividade. Porque margens tendem a reduzir, isso em todos os canais, um acirramento muito grande da concorrência, então torna-se fundamental ter o sortimento certo, o produto certo, na quantidade certa, na loja certa e num preço justo, competitivo, que gere valor para esse cliente. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, senhor Olegário de Araújo. Parabéns pela apresentação.